Opa, teu dia tá muito cheio? Quer dizer, se bem que provavelmente você tá descansando nessa reta final de ano. Um ano sempre muito cansativo, aquela correria. Viver no Brasil não é fácil. Mas é claro que você sempre quer ficar antenado pra saber sobre futebol. As notícias mais impactantes, os rumores de transferências que você não pode perder. Pois sorte é a sua. Eu condenso aqui pra você todas as principais informações do futebol. Só aqui no Zefute você encontra vídeos muito longos sobre novidades, notícias e transferências do futebol. E agora não será diferente. Começando por Manchester United e Garnacho. O gol de Garnacho foi eleito o melhor dentre todo o prêmio Puskás na premiação do FIFA The Best. Aquele golaço dele contra o Everton acabou vencendo a disputa, mas não só de golaços que se vive um jogador. Com isso, o Garnacho pode estar saindo do clube e o United definiu condição para negociar o argentino, que ao contrário de muitos de seu país, é fã do Cristiano Ronaldo. O ponta esquerda tem apenas 20 anos e já se destaca notoriamente pelo desempenho em campo, além das suas conquistas individuais. O jogador apresenta números expressivos na atual temporada. Contudo, segundo o portal Care Offside, o Manchester United estaria disposto a liberar o atleta por um empréstimo, desde que seja incluída uma cláusula de compra fixada em 60 milhões de euros. Ainda de acordo com as informações, diversos clubes já demonstraram interesse na contratação. Entre os interessados estão o Atlético de Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, o Chelsea, o Barcelona, a Juventus, o Real Madrid e até mesmo o Al Hilal do Neymar. O jogador tem contrato com os Red Devils até junho de 28, o que garante segurança ao clube caso decida mantê-lo no elenco, já que é um bom jogador. O Garnacho vive um bom momento e não se destaca apenas pelos Red Devils, mas também pela seleção argentina, onde já é uma peça mais do que importante, até porque nunca é demais frisar que no mesmo evento que se destacou o Vini Júnior como o melhor do mundo, o argentino foi premiado pelo gol de bicicleta que marcou no dia 23 de novembro de 2023. Vai fazer já um ano, né? Contra o Everton. O lance foi o primeiro dos 3 gols da vitória dos Red Devils naquela partida. Garnacho vive até o momento a melhor temporada da sua carreira inteira. O jovem acumula números muito sólidos e se tornou uma peça essencial no esquema do Manchester United. Ele já marcou 8 gols na temporada, honrando a camisa 17 do seu clube. Além disso, o jogador contribuiu com 4 assistências em 25 jogos disputados, evidenciando sua importância ofensiva para a equipe. Agora, com o mercado europeu cada vez mais agitado, resta aguardar qual será o próximo passo do atacante na janela. O ano de 2025 não é só de contratações, ele também se resume a despedidas, e um lateral que já é conhecido há muito tempo no futebol brasileiro, com uma carreira genial, inclusive passando por equipes como o Bayern e Flamengo, está saindo de outro amor da sua vida, mas estou falando de um clube vermelho, preto e branco, o São Paulo Futebol Clube. O jogador queria mais 6 meses de acordo, enquanto o clube do Morumbis gostaria de renovar apenas para a disputa do Paulista, o tal Paulistão. O acordo acabou não acontecendo e dessa forma a saída já está certa totalmente. No dia 31 de dezembro, vence o contrato atual de Rafinha com o tricolor. O atleta se despede com o título da Copa do Brasil e outro da Supercopa com o uniforme do SPFC. Agora é caminho livre para Rafinha retornar ao Bayern de Munique em nova função ou viver a última dança como jogador do Coritiba para encerrar a carreira como sempre quis no clube do seu coração. O atleta tem 2 possibilidades. A própria equipe alemã, na figura da lenda Elber, disse que as portas estão abertas para o retorno do medalhão de 39 anos, só que não como jogador. O técnico do São Paulo, Luiz Obeldia, concedeu entrevista falando que mesmo com a permanência de Rafinha antes avançada, não tinha a intenção do lateral ser titular do clube, realmente sólido e constante durante sua passagem no tricolor do Morumbis, até porque o Rafinha conseguiu Supercopa, Copa do Brasil e, claro, uma trajetória de muitas finais e respeito com a camisa do São Paulo, um cara que consegue resumir liderança, trabalho duro e extrema dedicação ao clube que vestiu a camisa. Rafinha, que era declarado torcedor do São Paulo, conseguiu vestir a camisa do clube que ama e agora sai com o dever cumprido, ou melhor dizendo, essa sensação. Já havia sido ídolo no Flamengo e termina ídolo do São Paulo, ídolo de 2 excelentes e grandes agremiações do futebol brasileiro como um todo. E se por um lado envolvemos um ex-jogador do Bayern que fez história na equipe da Baviera, temos outro muito jovem que se destaca por lá, mas que pode estar na verdade fazendo o caminho oposto, saindo de um clube, mas não para se aposentar, ao contrário, para arrumar outros ares. Até o momento, Jamal Musiala recusa a oferta do Bayern de renovação e escolhe entre Barcelona ou Real Madrid. O meia alemão vive grande fase com as cores do gigante da Alemanha. Avaliado em 150 milhões de euros, o Musiala tem contrato com o Bayern válido por mais uma temporada e meia. Ciente de que há grandes interessados no jovem, os alemães tentam uma renovação, mas as últimas tentativas foram recusadas pelo jovem. Nesse momento, o Musiala não tem interesse de ouvir uma nova oferta. Para piorar a situação do Bayern, Musiala concedeu entrevista ao jornalista
Nacional Bild da Alemanha e se declarou para o Barcelona. As aspas do atleta já chegaram na Espanha, uma vez que Laporta tem interesse no meio-campista. No cenário da Espanha, entende-se que o grande talento do Bayern deseja jogar no Barcelona e por isso vem recusando as grandes ofertas financeiras do clube de Munique para um novo acordo. O Flick está ciente da situação do alemão no Bayern e aprova com todas as palavras sua chegada no Barcelona futuramente. O entendimento é que se trata não apenas de uma grande oportunidade de mercado, mas também de um dos melhores jogadores do mundo. Os números de Musiala na temporada ajudam a explicar a aprovação de Hansi Flick. São 21 jogos por todas as competições, com 13 gols marcados e 5 assistências realizadas. Com a declaração do jovem, é inimaginável que o Real Madrid desistirá de tentar qualquer acordo por Musiala no futuro. De fato, o jogador agrada a Florentino Pérez, mas o amor pelo rival deverá falar um pouco mais alto. Não, agora, peraí, é isso mesmo que eu tô lendo errado, não é possível. O Palmeiras tenta a contratação de Andréas Pereira do Fulham. O meio-campista demonstra interesse em jogar no Verdão e aguarda acerto entre os clubes. A figura recorrente na seleção de agora, ele é visto como cereja do bolo para a disputa do Mundial de 2025. O meio-campista já tem 28 anos e está no clube inglês desde 2022. Aparentemente está demonstrando interesse no negócio e aguarda o avanço entre os clubes. Os representantes de Andrés estão alinhando com o Verdão um acordo, já tendo conversas avançadas para ele se tornar jogador do clube. Os valores e condição não foram informados. A informação foi dada inicial pelo Nosso Palestra, o portal Nosso Palestra, e confirmada pelo GE. Pois é, não é fake não. O meio-campista Andrés passou a ser presença constante na seleção pelas suas ótimas atuações no futebol inglês. Ele apareceu de vez para o futebol brasileiro após sua passagem pelo Flamengo em 2021. Nessa temporada, Andrés tem 15 jogos e marcou 2 gols com a camisa do Fulham. O Palmeiras tem sido agressivo nesse mercado e trata essa contratação de Andrés como uma cereja do bolo para o Mundial do ano que vem. Depois da sinalização positiva do jogador, o Palmeiras precisa convencer o Fulham a fazer negócio. E o Andrés chegaria com a moral lá em cima. Chegaria para uma posição que hoje conta com Aníbal Moreno e Richard Rios como titulares, mas ambos são frequentemente assediados pelo mercado internacional. O Zé Rafael e o Gabriel Menino, outras opções para o setor, estão em conversas com outras equipes para deixar a academia de futebol em 2025. Além da possível chegada do meio-campista, o Palmeiras anunciou também o atacante Paulinho e já tem tudo certo com também atacante Facundo Torres. Mas vamos dar ênfase ao Paulinho e o Paulinho é o novo jogador do Palmeiras. O avanço entre Palmeiras e Paulinho foi muito rápido nas últimas horas e as partes chegaram a um acordo sobre o formato de negociação composta pelos pagamentos de 18 milhões de euros, cerca de 117 milhões de reais, não foi pouca grana não, e a transferência de 2 atletas do Verdão ao Galo. O negócio, porém, independe de quem são esses atletas, ou seja, não vai dar para o Atlético ficar escolhendo não. Fato é que os clubes estão alinhados no modelo de negócio e o Palmeiras também tem bases adiantadas para o contrato com o jogador. Paulinho se recupera de uma cirurgia na canela direita e deve retomar aos campos entre abril e maio do próximo ano. O atacante disputou 59 partidas pelo Galo nessa temporada, fez 19 gols e deu 4 assistências, sendo o artilheiro do Galo ao lado do Hulk. Em 2023, terminou como artilheiro da Série A do Brasileirão com 20 gols. Antes dos últimos 2 anos no clube mineiro, formou-se na base do Vasco e foi no Vascão que despontou como profissional. Teve 4 temporadas no Bayer Leverkusen da Alemanha antes de se transferir ao Brasil. Caso a negociação se concretize, Paulinho será o segundo reforço do Palmeiras nessa janela de transferências. O Verdão também fechou com o atacante uruguaio Facundo Torres do Orlando City dos Estados Unidos. Olha, eu acho o Paulinho um excelente jogador, até mesmo pro nível do Mundial de Clubes que o Palmeiras tanto quer. Acho que sim, tem muita vaga nesse Palmeiras e chega para ser titular, principalmente com a decadência de outros nomes, como o próprio Rony, que provavelmente pode sair. Você conhece ele, né? Você conhece esse cara, eu tenho certeza, você sabe a comemoração dele, você sabe quem ele é, mas talvez nunca imaginou ele jogando aqui no futebol brasileiro. O São Paulo pode fazer a mesma coisa que fez com o Rames Rodrigues lá atrás e pode simplesmente trazer outro jogador que jamais imaginávamos vestir a camisa de qualquer clube do Brasil. É o São Paulo, e o São Paulo pode ir atrás de Dybala. O São Paulo já deu início ao planejamento para a próxima temporada e apesar de buscar manter a mesma base pro ano que vem, a diretoria se prepara para realizar alguns ajustes nesse elenco e a venda de jogadores se tornou uma medida estratégica. Com o objetivo de equilibrar as contas e reduzir a folha salarial, o clube trabalha inclusive com a possibilidade de negociar alguns de seus jogadores. A partir de 2025, o tricolor terá restrições significativas para aumentar suas dívidas. Isso será possível graças à aprovação do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios do São Paulo. Entre as medidas previstas
o fundo estipula um limite para investimentos no futebol, principalmente em relação às atuais dívidas que o time vem contraindo. O Paulo Dybala, campeão da Copa de 2022, está atualmente na mira do São Paulo, mas para contratá-lo, o clube paulista terá de lidar com um salário extremamente alto. De acordo com informações do Capologgi, plataforma especializada na parte econômica do futebol, o atacante argentino recebe cerca de 7 milhões de euros por temporada, um valor que coloca sua remuneração entre as mais altas do futebol europeu. De acordo com informações do jornalista Rafael Reis, o salário de Dybala supera os salários de grandes nomes do futebol brasileiro, inclusive o próprio Depay. O salário de Depay chega em cerca de 3 milhões de reais mensais, valor que é parcialmente bancado pelo patrocinador, a Esportes da Sorte. Um detalhe que chama atenção é o fato de que o valor que Dybala recebe anualmente supera até o salário do Abel Ferreira, e é o técnico profissional de futebol mais bem pago da América do Sul. Caso o São Paulo realmente queira contar com Dybala atualmente na Roma, será necessário fazer uma negociação bem sucedida que envolva não apenas o valor da transferência, mas também uma grande adaptação salarial, situação que pode afastar o jogador do Morumbis. Diante desse cenário, o tricolor paulista terá de decidir entre oferecer um salário nunca antes visto no futebol brasileiro ou tentar convencer o argentino a aceitar uma redução considerável em seus rendimentos. Ambos os cenários tomam uma negociação complicada, principalmente tendo em vista os desafios financeiros enfrentados pelo clube. Luís Dias do Liverpool quer jogar no Barcelona em acordo milionário e surpreendente. O acordo entre as partes é considerado milionário e, acima de tudo, surpreendente. A informação é do jornal Antena Deportes da Colômbia. Essa não é, vale lembrar, a primeira vez que Luís Dias demonstra interesse de jogar no Barcelona. No começo dessa temporada, o atleta, junto com seu pai, que revelou que sonha em vê-lo na Catalunha, tentou um acordo para o clube espanhol. O Barça tem interesse em Lúcio Dias, mas o maior problema está na parte financeira. O camisa 7 é muito caro. Além disso, o Liverpool não tem a intenção de perder um de seus melhores jogadores. Nos bastidores, o atacante vem travando as tentativas do Liverpool para uma renovação de contrato que busca valorizar o atleta. Esse movimento causou uma grande surpresa no clube vermelho. Todos em Anfield gostam do futebol de Dias. Dos 11 titulares do Liverpool, Luís Dias tem um dos menores salários. Desde que foi contratado junto ao Porto há alguns anos, os Reds nunca deram uma valorização contratual para o camisa 7. Dias tem um salário de apenas, entre aspas, 55 mil libras por semana. Esse montante significa que o jogador ganha menos que atletas que são reservas do time de Arne Slot, como o próprio Darwin Núñez. Barcelona, diferente da posição meses atrás, ainda não definiu se tentará ou não contratar o Lúcio Dias. O motivo ainda é o mesmo, o valor de mercado que bate na casa de 85 milhões de euros. Dias defende as cores do Liverpool desde 2022. Nesse período disputou 120 jogos, marcou 33 gols e realizou 16 assistências. Nessa temporada com o Slot, ele vive o seu melhor momento pelo clube. Marcus Rashford define onde jogar em saída do Manchester United. O atacante pediu para ser negociado. Ele tem 27 anos e não vai ficar nos Red Devils, pedindo para deixar o clube inglês. O técnico Ruben Amorim vai ficar desfalcado com a saída dele. Aliás, um dos principais motivos é o Rashford enxergar que Ruben Amorim não vai utilizar ele da mesma maneira. O Mr. Sensacional e Mercado da Bola, Fabrizio Romano, trouxe os bastidores da situação em vídeo publicado através do canal no YouTube dele. O jornalista italiano revelou o lugar preferido que o atacante do Manchester United pretende jogar. Aos 27 anos, o inglês quer jogar pela primeira vez na Espanha. Os gigantes do país ainda não efetuaram qualquer tipo de movimento para contratar o Marcos, apesar de notícias que ligam o futuro dele ao Barça. O Manchester United fará jogo duro para liberar o atleta com vínculo contratual válido até junho de 2028. Nessa temporada, o camisa 10 soma 7 gols e 3 assistências em 27 jogos. Para negociar Marcus Rashford, os Red Devils querem pelo menos 40 milhões de libras, algo em torno de 314 milhões de reais na cotação atual. Cria do clube, ele está no profissional desde 2016 e parece não continuar. É uma opção dele, claro, mas com certeza pode fazer muito bem para sua carreira. O Léo Pereira, zagueiro do Fla, vira desejo de grande time argentino. O jogador está na equipe desde 2020 e já disputou mais de 200 jogos pelo Flamengo. A diretoria do Mengão terá mudanças em seu elenco na próxima temporada. Com a proximidade da janela de transferência de janeiro, muitos jogadores vêm chamar a atenção de outros clubes. Um deles é Bruno Henrique, alvo do Atlético Mineiro, e o Pulgar, que recebeu propostas de renovação, também chama a atenção de pelo menos 3 equipes e possui futuro incerto. Agora,
Agora, Léo Pereira também entrou na mira de outro clube. De acordo com informações do jornalista Leandro Aguilera, do portal TLC Sports, o zagueiro do rubro-negro é alvo do Boca Juniors. Ele está na lista do clube argentino para reforçar a zaga para a próxima temporada, e o próprio técnico Fernando Gago pediu ao clube a contratação do jogador de 28 anos. O clube pode se desfazer de alguns atletas, por mais que Nacho Fernandes e Casco devem permanecer, mas os planos do Boca é de acertar contratações certeiras. O interesse por Léo Pereira não tem sido à toa. Nessa temporada o desempenho do defensor foi notável. É verdade que não contribuiu com assistências, mas como um zagueiro chegou a balançar as redes 4 vezes em 56 jogos. Ele está na equipe carioca desde 2020 e até aqui já disputou 217 partidas com 11 gols anotados, além de 5 assistências. O Real Madrid pode sofrer o chapéu de um clube inglês por Alphonso Davies. O Davies canadense tem contrato somente até o fim da temporada europeia com o Bayern. Existem alguns clubes do velho continente interessados no canhoto de 24 anos. O Real Madrid do presidente Florentino Pérez é o principal interessado no canadense. A ideia do clube merengue é que o jogador seja titular do time na temporada 25-26. Inclusive, Davies teria conversado com Vinícius Júnior para mostrar toda a vontade que tem de jogar no Real, com craques como Mbappé, Bellingham, Rodrigo e Valverde. Apesar do interesse merengue, informações do jornal Bild dão conta de que Alphonso considera a possibilidade de jogar no Liverpool e evitar a transferência para o Santiago Bernabéu. O Davies vê com bons olhos os Reds, informa a publicação. Muitos fanáticos apontam que para a defesa de Arne Slot seria prejudicial, visto que as principais valências do atleta estão no ataque. Em 20 jogos disputados na temporada 24-25, o Davies tem 2 assistências anotadas. Nas partidas que entrou em campo, o somatório de minutos chega aos 1.609 minutos. Avaliado em 50 milhões de euros, algo em torno de 316 milhões de reais na cotação atual, o Davies vai chegar de graça no próximo clube que jogar na carreira, justamente pela dificuldade do Bayern de Munique em liberá-lo na última janela de transferências. Ex-Tottenham Dele Alli aparece entre os alvos de uma grande sensação do futebol italiano. O mês está sem clube desde o mês de junho, quando terminou seu contrato com o Everton. O Dele Alli é aquele mesmo do Dele Alli Challenge que você certamente deve lembrar, que está livre no mercado desde que decidiu deixar a equipe do Everton. Se bem que falar do Dele Alli apenas falando do Challenge seria muita injustiça. O Dele Alli por muitos anos foi considerado um dos principais jogadores do futebol europeu, uma promessa daquelas de se moldurar, que infelizmente não conseguiu ter mais destaque. Alguns clubes fizeram contatos com os agentes do atleta, mas poucos avançaram para poder tê-lo como seu mais novo reforço. O antigo jogador da seleção da Inglaterra se mostra esperançoso de voltar a atuar ainda nessa temporada. Recentemente, uma sensação do futebol italiano se mostrou bastante interessada em contratá-lo em definitivo na próxima janela. A diretoria se mostra esperançosa de concluir o negócio nos próximos meses. O jornalista Gianluca Di Marzio informa que a equipe do Como 1907 está interessada na contratação do meio-campista. Eles estão analisando o potencial investimento para a chegada do inglês ao seu elenco em janeiro. A diretoria do clube italiano quer reverter a má fase na Série A e busca contratações de peso para ajudar na briga contra o rebaixamento. Atualmente o time ocupa a 16ª colocação da competição e gera preocupação em seus torcedores. Mesmo com o elenco com alguns nomes conhecidos, o técnico Cesc Fábregas vem enfrentando problemas para manter uma sequência positiva. Ele acredita que a chegada de um homem como Ali poderá ajudar o clube nos jogos restantes. No momento, nenhuma negociação foi aberta por parte do time, que ainda estuda se vale ou não o investimento do jogador. A parte extracampo do britânico está decisiva para saber se ele irá ou não reforçar a equipe, por isso está sendo analisada. O Manchester United inicia a venda de Antony, que tem desejo de jogar em clube do Brasil. O brasileiro não faz parte mais dos planos de Amorim, de jornal local. A equipe dos Red Devils finalmente deu os primeiros passos para a venda do brasileiro. A ideia dos Diabos Vermelhos é definir o futuro do brasileiro a partir de janeiro, quando abre a janela. Amorim não tem planos para Antony em Manchester, visto que ele jogou apenas 11 minutos na Premier League sob o comando do técnico português, que ainda busca encontrar o melhor time possível. A reportagem do Mirror conta que parece improvável que Antony mude para outro grande clube da Premier League, mas frisa que a ideia é permanecer na Inglaterra. O Newcastle está interessado no atleta. No Brasil, há informações locais que Antony vê o Flamengo com bons olhos e deseja jogar no time de Felipe Luiz. Por outro lado, o pensamento do atleta é de priorizar a elite
elite do futebol europeu, ou seja, o clube carioca é o segundo plano. O Manchester United já está ciente de que terá um grande prejuízo com a venda de Antony. Contratado por 100 milhões de euros há algumas temporadas, o valor atual de mercado é de apenas 20 milhões de euros. A ideia da diretoria é tentar vendê-lo por moldes próximos ao valor de mercado com bônus no contrato, como gols marcados e jogos realizados. No mercado da bola, o Ajax está interessado na volta aos Países Baixos. Antony soma números decepcionantes na Inglaterra, diferente da passagem fantástica pelo Ajax. No Ajax, diferente do Manchester United, ele conseguiu se concretizar. Em comparações, são 90 jogos no United com 12 gols marcados e 5 assistências. No Ajax, em 82 jogos, balançou as redes 24 vezes e realizando 22 assistências. Pesa o fato de que na Inglaterra, o nível é superior em relação à Holanda ou Países Baixos, como você preferir. Mercado da bola mais que concluído com sucesso. Nesse ritmo de fim de ano, o canal ainda assim não para. Se inscreva no canal, deixa seu like e, claro, eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!